Gostaria de fazer uma leitura bíblica no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e o versículo 35. Mateus, capítulo 24, e o versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor realmente é o merecedor de toda a honra, toda a glória, de nosso louvor, de nossa adoração e especialmente, Pai, de nossa gratidão. Nós somos privilegiados por estar na Tua casa e assim, Pai, também com a Tua palavra aberta e que nesse momento, Pai, ela vai ser mesmo explanada, que o autor da palavra, que é o Espírito Santo da verdade, venha, Pai, ser o nosso professor. A Ele mesmo pertence a sabedoria, a Ele mesmo que nos ensine, Pai, e nós estamos totalmente dependentes do Senhor. Então, cada um que chegou aqui, receba o alimento espiritual, e assim a Tua palavra venha cheia de graça, de verdade e com simplicidade, Pai, e de fácil compreensão. E que o Espírito Santo faça a obra em cada vida aqui. Entregamos cada pessoa em Tuas mãos. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós estamos tratando nesses domingos à noite sobre a vida de Jesus Cristo. A sua vida nesse mundo quando Ele veio. Também tratamos da sua vida, do seu ministério. E estamos nesses dias mostrando e falando sobre a sua volta. Jesus vai voltar. A promessa é dele. Por isso que eu li aqui essa palavra, que ele diz: passará o céu e a terra. Vão passar os céus e a terra. Porém, uma coisa não vai passar. Ele diz: as minhas palavras não passarão. Porque Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele fala a verdade. As palavras dele são fiéis e verdadeiras. E aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu que voltaria. Ele, antes de sair desse mundo, Ele diz: credes em mim, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, mas eu vou. E ele foi. E ele disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu fui preparar-vos lugar, ele disse que voltaria. Voltarei. E uma promessa especial: e vos receberei para mim mesmo, porque a vontade dele, a minha vontade é que aonde eu esteja, vós estejais também. É João capítulo 14, de 1 a 4. São palavras de Jesus e nós acreditamos, nós cremos, porque realmente é a verdade. E ele vai voltar, e ainda nessa terra ele falou da sua volta, da sua segunda vinda, reunido com os seus apóstolos, no momento assim de intimidade. Você volta aqui em Mateus 24, verso 3, diz assim, olha: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos em particular, um momento mesmo, de intimidade com os seus, e lhe pediram, lhe perguntaram. E eles fizeram 3 perguntas a Jesus. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Estas coisas é que eles estavam mostrando as construções do templo para Jesus. E Jesus disse: vede que
estão vendo todas essas maravilhas? Eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E foi, irmãos. No ano 70, já da nossa era, onde era o templo, né? O templo erguido e construído por Salomão, o Império Romano destruiu ali e não ficou pedra sobre pedra. Aliás, só uma parede, né, uma parte do muro, hoje você vê onde o judeu vai ali orar, fazer suas meditações, chamado o Muro das Lamentações. É o que restou do templo. Então, aconteceu, né? É verdade, é um fato mesmo. Então, dize-nos quando sucederão estas coisas. E aqui eles fizeram outra pergunta. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então nós estamos tratando de coisas futuras, né? Coisas que ainda não aconteceram. Mas Jesus aqui deixou, né, como a sua palavra, sinais. Eles queriam saber. E hoje à noite nós estamos assim mais uma vez falando desses sinais, dessa segunda vinda, que a Bíblia mesmo declara em todas as Escrituras que é um fato, né? Muito bem mesmo, assim, é divulgado nas Escrituras. Jesus vai voltar. Agora, não é muito pelo mundo. O mundo mesmo não está esperando a volta de Jesus. Muitos não sabem, são ignorantes em relação a esse assunto. Não estou chamando e nem assim ofendendo ninguém. Ser ignorante é não saber em relação a um assunto, né? Então muitos não sabem e também é pouco até tratado no meio de quem deveria tratar, da igreja. A igreja deve estar falando abertamente sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E é um assunto que é pouco tratado, né? Mas olhe, eu lhe digo hoje à noite, como tenho repetido e reiterado várias vezes, independente da sua opinião, independente da sua crença, a segunda vinda está assim intimamente ligada com a tua vida, com a sua vida, com a sua a tua eternidade até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então é bom, né, que você saiba, tenha conhecimento, e aí você mesmo toma uma posição, mas não fique, né, ignorante sem saber. Mas tua vida está mesmo ligada à segunda vinda de Cristo. Teu futuro, a tua vida aqui na terra e até a eternidade. E sabe, meus amados, a segunda vinda, para muitos, é um motivo de alegria, de esperança, muitos estão mesmo esperançosos, mas infelizmente eu digo assim, para muitos vai ser motivo de tristeza, de condenação, de perdição. Então é bom, não é? Nós assim examinarmos com bastante atenção o assunto. E eu estava falando que em relação à segunda vinda, há muita matéria, né? Há muitos escritos, há muitos homens religiosos, teólogos que tratam, programas que tratam da segunda vinda de Jesus Cristo. Há mesmo correntes, homens que afirmam que vai ser assim, que vai ser dessa forma, opiniões formadas e até irredutíveis, né, em relação à segunda vinda. Igrejas, já na história, não agora, mas na história, foram rachadas, divididas, separadas em relação a esse assunto. Muitos mesmo. Mas, irmãos, a segunda vinda de Cristo não é motivo para mesmo confusão, não, para divisão, não,
Mas a segunda vinda de Cristo é para a consolação do povo de Deus. É a bendita esperança. Então, nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Quem vai dizer isso, né, não sou eu. Mas a nossa garantia, a nossa segurança de tratar do assunto é que nós vamos falar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que está escrito, né? Não o que fulano falou, que ciclano disse que vai ser assim, que vai ser assado, mas o que Deus diz, que a palavra de Deus afirma. Então, nós vamos procurar mostrar o capítulo e o versículo. Essa é a garantia. Por quê? Porque Jesus vai alertar que em relação a esse assunto, você não seja enganado, né? Muitos vão enganar e enganarão a muitos. Você não seja enganado, também não seja ensinado de forma errada, né? Virá uma briga, uma confusão em relação a esse assunto. Por quê? Porque em relação a ele, ao dia, à hora, ao tempo, ninguém sabe nesse mundo. Ninguém. E falei alguns domingos passados que homens, até religiões, movimentos, até marcou um dia da volta do Senhor Jesus Cristo, né? William Miller, Guilherme Miller, um dos fundadores do movimento hoje chamado Adventismo do Sétimo Dia, né? É uma história, é um fato que aconteceu. Mas esse homem, ele marcou uma data, um dia, e ali reuniu milhares de pessoas esperando Jesus voltar. E o que aconteceu? Ele não veio. E ali foi dado como o dia de grande decepção, né? O dia do grande desapontamento. Está na história até dessa igreja. E ele não veio. Infelizmente, esse homem não leu o que o próprio Jesus disse, né? Veja o que ele disse aqui em Mateus capítulo 24, que eu acabei de ler. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele não acreditou na palavra de Jesus. E ele marcou um dia, estudando as Escrituras, cravou, né? Mas olha o que Jesus disse aqui no verso 33. Mas a respeito daquele dia e hora, ou seja, o capítulo 24 de Mateus e outros da palavra, é Jesus falando sobre o assunto. E então ele estava falando sobre essa segunda vinda dele. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Já pensou? Ninguém sabe, né? E ele vai mais. Nem os anjos dos céus, nem os anjos que estão no céu, na presença de Deus, sabem qual é esse dia. E tem mais. Nem o Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então nem Jesus sabe o dia que ele vai vir. Senão, veja bem, somente o Pai. Isso está reservado para a autoridade de Deus. Deus, o Pai, que vai marcar o dia e a hora. E a Bíblia diz, né, quando Deus der a ordem, o arcanjo tocará a trombeta. E aí sim vai ser avisado nos céus a vinda de Jesus Cristo. Então, mas Jesus nos deixou o quê? As evidências, né? Os sinais a respeito de quando seria isso. E é isso que nós estamos tratando, dessas evidências. Então volte aqui no verso 24, quando ele diz assim, olha, verso 4, né? A pergunta dos discípulos. E ele diz, no versículo 4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. E ele diz por quê, né? Porque virão muitos em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós temos que parar, né, e ver e escutar o que Jesus está dizendo. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu vim em nome de Jesus, em nome de Deus, e vai fazer o quê?
vai enganar muitos. Enganadores. Nós vamos ver mais à frente quem são eles e como identificá-los, né? Mas eu diria o seguinte: quando alguém vier falar alguma coisa a respeito das coisas de Deus, você tem uma garantia, meu amado. Não acredita de primeira porque o homem é pastor há não sei quantos anos, porque é padre, estudou a vida toda teologia, é a autoridade maior, enfim. Não. Sabe qual é a autoridade maior? É aqui, ó. É a palavra de Deus. Então verifica-se que o homem está falando é conforme as Escrituras. Se está escrito, assim diz o Senhor, mostrando o capítulo e o versículo, aí você acredita. Nem eu aqui, não é? Verifica o que eu estou pregando. Se não tiver de acordo com as Escrituras, pode mostrar. Pastor, o que o senhor falou não está escrito, não. Eu vou dizer muito obrigado. E vou corrigir publicamente, pedir até perdão de Deus, né? Mas nós oramos que Deus nos livre, nos proteja de erros, né? De coisas de homem. Então, capítulo e versículo. E essa igreja aqui, ela é conhecida como a igreja do capítulo e do versículo, né? É bom, né? Então, irmãos, está aqui, Jesus disse, olha, tenha muito cuidado, porque muitos enganarão a muitos. E assim, olhando as Escrituras, nós colocamos 4 evidências, né? 4 sinais gerais para melhorar e facilitar o nosso entendimento. E nós vamos ver, e estamos vendo já, vimos 2 das evidências. A primeira é de como estaria, né, as condições do mundo, desse mundo atual em que nós estamos vivendo, convivendo. E aqui Jesus disse, olha, verso 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer. Mas ainda não é o fim, né? São evidências, são sinais. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. E esse tipo de dores aqui é como se fosse realmente dores de parto, né? Quando a mulher vai ter um parto, ela começa a sentir dores. E as dores vêm, né, de uma certa frequência, de uma certa... Ela vem, passa um tempo, vem, então ela vai diminuindo até mesmo a criança nascer. Essa aqui a palavra, né? Como dores de parto. Mas vocês vão ver, vão acontecer. Mas espera aí, pastor, sempre houve guerra, sempre houve falar rumores de guerras, né? É verdade. Esse mundo é cheio de injustiças, irmãos. Mas tenha muito cuidado, né? O versículo da semana passada, né, é Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, Jesus fala da mesma coisa, agora é o outro evangelista, né? No versículo 8 ele diz, olha, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Chegou, né? Apareceu, cuidado. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, é interessante, não é, irmãos? Esse mundo está cheio de guerras. Enquanto você está sentado aqui, há várias guerras nesse mundo. Revoluções acontecendo, muito mais frequente, né? Veja, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. É interessante, irmãos, mas o fim não será logo, né? Diz aqui, olha, então ele lhes diz, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Nós estamos vendo, né, irmãos? Terremotos aí acontecendo grandes, numa escala, né, grande, Richter que chama,
grandes terremotos, tem acontecido. Epidemias, agora mesmo, né? Nós estamos vivendo a epidemia mundial do Zika vírus, né? Então, há pouco tempo teve do Ebola, da AIDS, epidemias. O mundo está preocupado com essas coisas, né? Fome em vários lugares. Ainda hoje, meu amado, nós sentados aqui, né, tal, com a barriguinha cheia, comida na geladeira, fartura, né? Peixe aí nesse rio à vontade. Mas tem gente morrendo de fome nesse mundo. Fome. Veja mais, coisas espantosas acontecendo. Coisas espantosas. O que são coisas espantosas? Coisas que têm acontecido nesses dias que era difícil de se ver, irmãos, até de se imaginar, não é? Eu escuto rádio, televisão, vocês jornais, absurdos. Um homem matou um homem um dia desse num sinal por causa de uma besteira, né? Um atropelou o outro. Uma criança, a mãe deixou a criança de bebê, como a Elisazinha, né? E foi para a balada. Coisas espantosas, irmãos, tem acontecido nesse mundo, que espanta, né? Que espanta a gente. Não estão matando, não. Estão matando e esquartejando as pessoas, botando dentro de mala. Negócio absurdo, né? E também grandes sinais dos céus, no céu. Irmãos, como está, né, a nossa temperatura desse mundo, as estações, esse mundo está mesmo... Aliás, a Bíblia diz, né, que o mundo está sentindo a angústia, as dores, né? Em Romanos capítulo 8, veja, Romanos capítulo 8, no versículo 20, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, ao pecado, né? A terra, e ela foi sujeita sim. Quando o homem caiu, entregou a autoridade ao diabo Satanás, Deus amaldiçoou essa terra. Maldita é a terra por causa de Adão, né? E até hoje ela está mesmo sujeita à vaidade, ao pecado. Não voluntariamente, mas não foi da vontade do mundo, né? Da criação, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. E vai ser sim. Sabe, Deus prometeu novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aqui diz, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos. Então, se não sabia, né? Fique sabendo hoje à noite. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Então essa terra está gemendo, né? Suportando angústias, e aí está mesmo os sinais. Então, irmãos, é só uma pincelada para quem não esteve, né, em benefício. Nós ficamos muito tempo nisso. Sinais como estaria o mundo em que nós estamos vivendo. Mas a segunda evidência seria dos sinais como estão vivendo os homens nesse mundo, né? Como nós estamos até essa nossa geração aqui. E a palavra de Deus, volte lá em Mateus 24, foi que nós tratamos semana passada, né? Diz aqui o Senhor Jesus, no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus deixou outra evidência, como foi nos dias de Noé. Da mesma maneira, não é, como estava naqueles dias, será a volta, a minha vinda. E nós levamos os irmãos para Gênesis,
no capítulo 6, que conta ali a história da época da criação, como estava o mundo vivendo naqueles dias, né? O mundo de Noé. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, cheia de violência, a maldade se espalhava entre os homens, né? E Deus encheu a taça da cólera da ira de Deus. E Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse: vou acabar, vou exterminar com toda a criação. Mas a Bíblia diz que Deus achou em Noé, um homem achou graça em Noé, né? Um homem mesmo na sua geração que temia a Deus, que ouvia a palavra de Deus, e ele acreditou. E Deus usou Noé para construir uma arca, fazer uma arca, e na qual salvaria, veja, a sua família e todos os animais, né? Um par de cada animal. Parece até, e botaram como um filme de Hollywood, né? Mas não, irmão, isso aconteceu. É um fato verídico, né? E essa terra, a Bíblia diz que foi destruída. E como era que viviam esses homens? Dessa forma, mas eu chamo a atenção aqui, olha. Portanto, versículo 38. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, aqui está o alerta, né? Como foi os dias anteriores ao dilúvio? Como viviam os homens? Aí ele diz aqui: comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veja, e não perceberam. Não perceberam, né? Não tiveram percepção do que estava acontecendo, porque estávamos preocupados, eles, né, com os seus afazeres pessoais, com a sua vida cotidiana, com o que eu vou fazer amanhã, né, que eu tenho que ir no supermercado, aliás, daqui a pouco tem que pagar a conta e tal, tem que trabalhar, né, tem que ver o carro, os afazeres do dia a dia, né? Compravam, bebiam, comiam, casavam-se. Então, todos esses afazeres, nessas preocupações das pessoas, o que? Tiraram a visão, tiraram mesmo a percepção, né? Como diz aqui, não perceberam. E olhe, não foi por falta de aviso não, porque a construção da arca durou 120 anos, 120 anos, aquela coisa grande ali, né? Era a pregação, e Noé dizendo: olha, Deus vai mandar um dilúvio, se arrependam, Deus vai mandar um dilúvio. Que nada, esse velho está doido, está falando besteira, né? Talvez alguém esteja aí: esse homem aí está falando besteira, né? Tenha muito cuidado, porque não seja encontrado como esses que não perceberam. Olha só quando eles perceberam, verso 39. Senão quando veio o dilúvio, né? Aí Deus abriu as portas dos céus, as comportas, as nascentes, e copiosamente choveu 40 dias e 40 noites, não ficou nada, né? Somente a arca flutuando ali com aqueles que Deus quis salvar. 8 pessoas. 8. Noé, a esposa, Cã, Sem, Cã e Jafé, né? E as suas esposas. 8 pessoas. Não tinha um tal de Tubal-Caim, não, né? Quem assistiu o filme aí, não tinha 9, só era 8, né? E não perceberam. Senão quando veio o dilúvio, veja, e os levou a todos, não é? Veja, assim também, da mesma forma, será a vinda do Filho do Homem. Deixa eu dar um versículo aqui que é interessante. 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, não é primeira mesmo, desculpa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 1. Só para complementar isso, né? Diz assim, olha: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade
que eu vos escreva. Era um assunto, né, que dá a entender, e era, que Paulo tratava corriqueiramente com a igreja. Era um assunto que os irmãos lá, olha, pode ser hoje, né? É amanhã, estamos esperando, vai ser, vamos aguardar. Então, Paulo diz, olha, não há necessidade que eu vos escreva. Mas hoje há uma necessidade, não só que já está escrito, mas de proclamar, né? De falar dessas coisas no teu trabalho, na tua escola, aonde você está. Olha, cuidado, né? Jesus está voltando. Vão mandar você calar a boca, te chamar de doido, mas faz como Noé, né? Diz aqui, olha, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Outra coisa, né? Vem, você está esperando o ladrão na tua casa? Ele vem, não é? Chegou. Já foi. Então é assim, quando ninguém espera, né? Olha, quando andarem dizendo paz e segurança. Irmãos, o que nós mais vimos e ouvimos nesse mundo é o mundo pedindo paz, né? Paz. As autoridades buscando paz, mas não há paz nesse mundo. E segurança. Coloque numa lista, né? Saiu agora recentemente uma pesquisa da ONU, das Nações Unidas. Me parece que das 50 cidades mais violentas desse mundo, as 20 e tantas é o nosso país. E Manaus está incluída numa dessas, né? Violência, segurança, não tem segurança. Nós saímos aí, né? Sem saber se voltamos para casa. Então, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Todo dia eu saio da minha casa e eu oro, Senhor, me ajuda, né? Protege os meus. E vamos orar uns pelos outros, né? Quanto Deus tem nos livrado. Paz e segurança. Eis que sobrevirá, veja, repentina destruição. Como, olha só, como vem a dor de parto, né? Olha assim, olha aqui. Aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Então, evidências, sinais claros, né? Como estaria mesmo este mundo em que nós estamos vivendo, cheio de injustiça, né, Ronaldo? De violência. E os homens, como estariam, né? Maus. Eu mostrei semana passada. Eu não vou correr não, mas vale a pena. Como estaria mesmo os homens nesse mundo? O Paulo, escrevendo ao Timóteo, em 2 Timóteo, vamos lá, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, é interessante essa palavra, né? Palavra de Deus, ele diz, olha, sabe, porém isto, fica sabendo, né, dessas coisas, saiba mesmo, não fica enganado não. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E olha, meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nosso país aí, a falta mesmo de justiça, não é? A injustiça imperando. Nossos filhos, nossos entes queridos, amigos, pessoas que se não tiver um recurso vai morrer porque não tem um plano de saúde, né? Vai ficar num corredor de um hospital, numa maca. Está faltando mesmo alimento nas escolas para as nossas crianças, professores, uma coisa, é um assassinato que estão fazendo, irmãos. Verdadeiro assassinato, né? Homens responsáveis por isso, porque não há justiça. Um país cheio de corrupção, cheio de injustiça, de engano, uma tristeza, né? Então, tempos difíceis, e mundialmente falando, né? Não tem esse controle. Mas diz, olha, os homens, né? São os homens os culpados. Os homens
serão egoístas, por causa do seu egoísmo, da sua prepotência, do meu eu. O que me importa sou eu, né? O meu próprio bem-estar. O resto que se dane. Os homens serão avarentos, a busca desenfreada pelo mais. Eu quero mais, né? Outra pesquisa aí, vocês sabem melhor do que eu, mas a população mundial, né? Acho que menos de 1% a riqueza está na mão de poucos. E a maioria 100%. Então não há justiça, irmãos. Como é que Deus está... É o reino de Deus aqui nessa terra, nesse momento, imperando a injustiça? Eu não acredito, sinceramente, né? Porque o reino de Deus é um reino de justiça. No momento está em cada coração, mas visto ainda... Eu não acredito, sinceramente. Diz aqui, né? Os homens serão jactanciosos, gabolas, se gabam, né? Uma autoridade máxima aqui, há pouco tempo do nosso país, tem um vídeo aí espalhado, ele dizendo que, desafiando o brasileiro, se haveria alguém mais honesto do que ele, né? Desafiando. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, não querem mesmo saber das coisas de Deus, blasfema, não tem temor de Deus, desobediente aos pais, não é? É uma característica até dessa geração, a desobediência aos pais. Irmãos, não é questão de ser crente ou incrédulo, não, mas eu sou de um tempo em que muitos aqui, a gente prezava pelo respeito, pela obediência aos nossos pais. Conversando com meu irmão, a gente baixava a cabeça, sabe? Sim, senhor, né? Era uma outra realidade. Hoje não existe mais. Os pais são tratados como qualquer, né? Os filhos mentindo deliberadamente aos pais, enganando. Tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Desobediente aos pais. Diz mais aqui, né? Ingratos. Quanta ingratidão há nesse mundo. Essa palavra muito obrigado saiu do vocabulário. Parece que todos nós temos obrigação de fazer algo. Muito obrigado, né? Irreverentes. Irreverentes. A irreverência. Nosso país vai agora entrar numa semana em que as autoridades do nosso país têm uma cerimônia em que simbolicamente entrega-se a chave da cidade ao reinado de Momo, né? Ao reinado da carne, onde a irreverência vão se expor as mulheres. É mesmo incentivado a prática mesmo do sadomasoquismo, enfim, de tudo isso, né? Bebida aumenta o volume dessas coisas. As mulheres vão desfilar em praças públicas nuas, num país desse, né? Irreverência. Desafeiçoado, sem afeição até o próprio ser humano. Implacáveis. O homem dos nossos dias, ele é implacável. Nunca, irmãos, nunca a justiça recebeu tantos pedidos de indenização como nos nossos dias. É uma máquina. Ninguém perdoa, ninguém logo são implacáveis, né? Não tem conversa. É bom para os advogados, que vão ter muito trabalho. Caluniadores, né? A calúnia, a mentira, o falso testemunho para se safar. Entrega a mãe, o pai, um irmão, não interessa, né? Diz aqui a palavra de Deus, sem domínio de si, não tem domínio próprio, né? Traidores,
A traição é uma coisa comum, é uma coisa até divulgar. Pode trair à vontade, né? Não tem mais essa coisa de respeito, de reverência, de temor. Traição é. Atrevidos. Atrevimento. Meninos, moleques, crianças são atrevidos, né? Atrevidos. Foi ano de 2014, foi? Que nós viajamos lá para o Rio de Janeiro. 2014, né? Entrei no ônibus com a minha família, né? E antes da saída o ônibus estava um pouco vazio e uma criança, né? Se ele tivesse uns 7, 8 anos, né? Mais ou menos. 6, 7 anos. O garoto esperto, assim, com um olhar que dava medo, irmãos. E antes de sair do ônibus, ele roubou, meteu a mão e roubou a correntinha da Rebeca, né? Eu fiquei, aonde nós estamos, né? O atrevimento a que ponto chega? Enfatuados. Antes, amigos dos prazeres, que amigos de Deus. Então, como é que está mesmo o mundo que nós estamos vivendo? Observe, irmãos. É esse tempo como nos dias de Noé, não é? Mas, primeiro bloco, né, as evidências do mundo como estariam. Segundo, de como estariam os homens vivendo nesse mundo. E eu pedi para o irmão César ler 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 2. Se preocupe não, que daqui a pouco eu vou terminar, sabe? Só para a gente introduzir, que eu vou deixar para a próxima semana. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, tem outra evidência aqui, né, bem importante também, como as duas primeiras. Diz aqui a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo. Esse homem aqui é um dos que mais falou a respeito da segunda vinda nas igrejas, né? Era divulgado. Sempre Paulo estava falando sobre isso. E ele diz aqui, olha, irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então Paulo estava tratando com os Tessalonicenses, né? E essa igreja em particular. Não era com a cidade toda não, mas os Tessalonicenses eram a igreja local ali que acreditaram na palavra de Deus. Segura um pouquinho aqui, veja 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos identificar quem são essas pessoas aqui, né? Olha, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. É muito bom, olha. Vamos ler, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Essa firmeza da esperança é a vinda, né, de Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Eles foram escolhidos, eleitos por Deus. E aqui diz como, né? Porque o nosso evangelho, ou seja, o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da salvação, não chegou até vós somente em palavra, né? Mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Era como Paulo chegou pregando naquela cidade. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Né? Que maravilha dessa igreja! Imitando Paulo e Jesus Cristo. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, era uma cidade como outra qualquer, né?
perseguição e tudo, então receberam com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes naquela região, né? Era um modelo de igreja, esses amados, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu em todo mundo a palavra do Senhor. Eles falavam e pregavam a palavra de Deus. Não só na Macedônia e Acaia, mas em toda parte se divulgou a fé para com Deus. Irmãos, a fé, essa fé, né, que deve ser repercutida em todo mundo que você e eu tenho nesse Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Mas veja o que aconteceu. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Como? Aqui está o que aconteceu. Deixando os ídolos, né? Eram homens normais, pecadores, mas houve algo, a palavra de Deus fez com que eles, deixando os ídolos, o pecado, vos convertestes a Deus. Houve uma transformação, uma conversão ao Deus vivo e verdadeiro para aguardar dos céus, olha, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, é esse pensamento que esses amados estavam. Então, voltemos lá rapidamente, né, para a gente terminar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, Paulo, era comum a vida de fé, a vida de esperança, como eles estavam vivendo. E então, Paulo diz, olha, irmãos, 2 Tessalonicenses 1, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né, a esperança que nós vamos nos reunir com Jesus. Vos exortamos, falamos, alertamos, né? A que não vos demovais da vossa mente. Não tira isso da tua mente. Viva a cada dia, amanhã, segunda-feira. Senhor, será que é hoje que o Senhor vai voltar? Faça o seu trabalho, a sua rotina, mas fica com esse pensamento. Vai mudar, irmãos, a nossa vida, né? Veja, com facilidade. Nem vos perturbeis, não se perturba não, diz aqui. Quer por espírito, ou seja, por uma pessoa, né, falando algo que não é de Deus, quer por palavra, ou ensinando coisa errada, quer por epístola, até por escritos de homens, né, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí vem essa palavra que eu queria deixar hoje à noite também, olha, verso 3. Ninguém de nenhum modo te engane, vos engane. Por quê? Aí Paulo diz outra coisa importante. Isto não acontecerá, o quê? A segunda vinda de Jesus Cristo, sem que primeiro venha a apostasia. Então, o mundo, os homens no mundo e a apostasia. O que é isso? Nós vamos ver na próxima semana, né? Tá bom? Mas, olha, tenha muito cuidado. Não deixe ninguém te enganar. Essa palavra é a verdade. Jesus prometeu que viria e viria buscar os seus. Os seus. Jesus vai vir buscar. Você já é um filho de Deus? Você já é uma filha de Deus? Ninguém nasce filho de Deus, mas a Bíblia diz que a todos, escute, quanto o receberam, recebeu Jesus, Ele dá o poder, só Ele que pode dar, de se tornar um filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ele diz, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não vai entrar em juízo, em condenação, a ira vindoura que nós acabamos de ler, mas passará da morte para a vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, que a tua vinda seja motivo de alegria, Pai, até para hoje à noite aqui, essa congregação, e que o teu Santo Espírito, Pai, abra o entendimento,
e que a tua segunda vinda não seja motivo de decepção para alguém, ou mesmo, Pai, pior ainda, motivo mesmo de condenação, de derrota, de ficar uma eternidade sem Deus. Pai, não permita, de todo o nosso carinho, eu entrego cada vida preciosa aqui em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.